Tudo bem, pessoal? Professor Luiz Santos com você. Direito constitucional, né? Artigo 5º, direitos e deveres individuais e coletivos previstos aí na Constituição Federal. E, lógico, né, muito importante o seu concurso, não é? A gente já explorou aí alguns dispositivos do artigo 5º, mas ainda temos um trabalho aqui a desempenhar, tá certo? Eu vou começar a conversar com vocês agora a respeito dos chamados princípios, né, constitucionais aí que nascem a partir do artigo 5º, né? E o primeiro que eu vou conversar com vocês, respeito aí a esse princípio constitucional da não discriminação, não preconceito, enfim. É um dispositivo que vem para fazer uma afirmação, pessoal, sobre um ponto que eu julgo relevante, que é uma tratativa constitucional sobre a prática de racismo. O concurso é assim: o racismo em si não é o crime, né? Para a prova, o crime é a prática de racismo, entendeu? É diferente. A prática do racismo. Então, quer dizer, uma pessoa não tem culpa de ser racista. Ela foi educada assim, a ciência, coisa triste. Agora, praticar o racismo ela não pode. Se ela fizer, ela é punida, porque a Constituição diz: a prática do racismo constitui crime inafiançável, não adianta pagar um dinheirinho que não sai. Imprescritível, porque não há prazo para punir quem pratica racismo. E a pena não é detenção, a pena é reclusão. Assim, com esses conhecimentos aqui, você consegue acertar na prova uma questão, se vier sobre isso. Nós temos crimes, pessoal, que são considerados crimes mais graves, tá? Que são os crimes inafiançáveis. Bom, professor, o racismo também é assim, né? É assim, mas tem umas diferenças aqui. Insuscetíveis de graça, o perdão concedido pelo presidente da República, anistia, o perdão concedido pelo Congresso Nacional. Então, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura. A gravidade mesmo aí, né, gente? Tráfico ilícito de drogas. Então, grave também. Terrorismo. Grave também. E os crimes hediondos. Aqui não falou se é terrorismo, se é tráfico de drogas, se ou como é que chama ali o anterior, né? A tortura. Mas é uma lei que existe, na verdade, que fixa quais são os crimes hediondos. Uma lista até grande, uma lei de 1990, 8.072. Eu tenho ali uma lista, né? Em 92 se acrescentou também o homicídio qualificado, né? Então, na prova cai desse jeito, né? Tortura, tráfico, terrorismo, tortura, tráfico e terrorismo, e os crimes chamados aí de hediondos, tudo bem? Aí não vai caber em favor desses criminosos nem o perdão do presidente da República, graça, nem o perdão do Congresso Nacional, anistia, né? A graça é para uma pessoa, é individual, a anistia é para um grupo, né? E nem a fiança. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Agora, o grupo está como? Armado, né? Isso aqui é o que nós não temos no Brasil, graças a Deus, não faz falta, mas seria ETA, né? Os grupos antigos, Hezbollah, né? Al-Qaeda, esses grupos, Hamas, né? As Farc, Forças Revolucionárias da Colômbia. Então, assim, esses grupos são armados que vêm para derrubar o Estado. E aqui, no caso, interessa para nós, né?
o Estado democrático, e contrariando também a ordem constitucional. Aí já me falam, alguns fazem perguntas, se não daria para instituir aqui, colocar as facções criminosas que operam dentro e fora dos presídios, as milícias também, né? As milícias. Eu prefiro não colocar, porque não cabe aqui dentro, pessoal. Essas pessoas que praticam delitos, elas não podem ser comparadas a um grupo que se une para derrubar o Estado. Isso é outra coisa, né? Seria a regra aqui do 44. Portanto, então, milícias, grupos de facções criminosas que atuam aí junto a presídios, dentro e fora, não se enquadraria nesse contexto aqui. Agora, você veja que no tocante aqui a questão da fiança e também da imprescritibilidade, esse inciso de número 44, ele, né, guarda íntima relação com a prática do racismo, né, que também é inafiançável e imprescritível. Bom, eu fiz aqui um quadrinho para demonstrar, né, a similitude, a semelhança que existe entre a prática de racismo e os grupos armados contra a ordem constitucional, Estado democrático, e também as diferenças que existem com o tráfico, o terrorismo e a tortura, tá certo? Que, evidentemente, são tratados no rol dos crimes hediondos. Por quê? Porque esses crimes, tráfico de entorpecentes, tortura, terrorismo, e os crimes chamados de hediondos, eles também são inafiançáveis, mas eles prescrevem, ao passo que racismo, né, prática de racismo e grupos armados para derrubar o Estado democrático, eles são inafiançáveis e são imprescritíveis. A diferença. E agora a gente começa a falar um pouquinho dos chamados princípios constitucionais do artigo 5º. Eu trago aqui as lições do professor Diocleciano Torriere Guimarães, né? Ele fala um pouquinho sobre essa questão dos princípios no seu dicionário jurídico, né? Eu peguei por lá. O princípio é uma causa inicial, né? Uma proposição, o começo, a origem. Então, a nossa Constituição tem alguns princípios e no direito constitucional, um negócio chamado de constitucionalismo pós-moderno, o neoconstitucionalismo, se fala um pouco sobre a força normativa dos princípios, né, pessoal? O princípio, já há algum tempo, né, as cortes de justiça e próprios juízes poderão decidir coisas com base em princípios. Isso é muito comum acontecer e é previsível juridicamente falando. O primeiro é o juiz natural, porque ninguém poderá, né, segundo essa regra, ninguém poderá ser julgado, né, pessoal, por um juiz que não seja um juiz imparcial, um juiz que não tem compromisso com aquela causa, envolvimento. Seria essa, portanto, a ideia inaugural, né? Ideia que eu preciso passar para vocês, né? De modo que o juízo ele tem que estar previamente previsto, tanto faz juízo, é vara, juiz é o órgão judicial, isso não muda muito. No Brasil não se admite a criação de juízo, nem de tribunal, né, que já é do órgão colegiado, de exceção, quer dizer, aquele tribunal ou aquele juízo criado para punir alguém especialmente. Não pode, é proibido. Olha lá. Impede a criação de juízo ou tribunal de exceção, ou seja, é proibido criar um juízo ou um tribunal para julgar alguém especialmente. O juiz competente é sempre previamente estabelecido na Constituição e na lei. Né? O juiz não pode ser vingativo, não pode ser uma pessoa que odeia o réu, né? Ou que tem qualquer interesse num processo, ainda que cível. Esse é o conhecido princípio do juiz natural. Não haverá juiz ou tribunal de exceção, esse é o 37, já o 38 vem para dizer que é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei. O que o júri vai julgar, pessoal? Ele vai julgar crimes dolosos contra a vida. E aí, eu estou falando de homicídio,
né, pessoal? Matar alguém. Eu estou falando de infanticídio. Lá os crimes, auxílio à instigação ao suicídio. Eu estou falando de aborto. Eu estou falando dos crimes conexos. Então, você vai lembrar na prova desse método mnemônico aqui, ó. Isaac, que na literatura bíblica aí era filho de Abraão, e Abraão levou Isaac para um sacrifício onde ele iria matar o próprio filho. Então, você vai pensar, Abraão ia matar o filho Isaac. Então, ia matar crime doloso contra a vida. H, de homicídio. I, de infanticídio. S, de suicídio. A, de aborto. E C, de crimes conexos. Porque qualquer crime praticado em conexão com um desses que estão listados aí, vai também a julgamento no júri, né? Matador de aluguel foi contratado para matar um pai de família. Foi lá, matou o pai de família, aproveitou que ele está morto, caído no chão, mata, né? Estupra a mulher dele, né? Um crime bárbaro aí, tem um homicídio e um estupro, né? Os dois crimes serão julgados no júri. Ah, mas o júri julga também estupro? Não. Salvo se houver conexão. Do que eu narrei aí para vocês, existe conexão. No júri, né, pessoal, haverá plenitude de defesa. A votação lá que o jurado realiza é sigilosa, ele deposita o voto sim ou o voto não na urna, lacrada. A soberania dos vereditos, porque o que o jurado decidiu ali está decidido, não é o juiz que decide, é o jurado, se está ou não o réu condenado. Jurado. E aí, o que eu já expliquei aí da competência para o crime, né, que for doloso. Lembre-se que dolo, o dolo, né, que dá origem aí à palavra doloso, né, pessoal, está sempre ligado à intenção, certo? Se o crime é doloso, ele foi praticado de maneira intencional. É isso. Princípio da presunção de inocência. Esse princípio, né, pessoal, ele traz a seguinte ideia: o órgão acusador, de regra, é o Ministério Público, há um caso ou outro em que o acusador será o querelante, né, alguns tipos de crime, mas o órgão acusador, que é o Ministério Público, ainda que ele tenha, às vezes, um assistente de acusação, mas ele é o titular da ação penal, fica obrigado a ter que provar as acusações, sendo até então o réu presumido inocente. Né? Essa é a ideia aí. Então, assim, eu queria que vocês entendessem que esse princípio, né, ele não impede prisão provisória, né, pessoal? Não impede prisão preventiva, provisória, essas prisões cautelares. Mas ela impede que o nome do réu seja lançado, né, no rol dos culpados, antes que haja o trânsito em julgado da sentença, quer dizer, antes que a sentença fique recorrível. É necessário estudar esse dispositivo aqui, desse princípio, portanto, com a inteligência de que o Supremo Tribunal Federal, em novembro de 2019, por 6 votos a 5, portanto, por uma votação bem apertada, decidiu aí mudar de posição novamente, porque tem um vai e vem danado aí, mas mudar de posição novamente para, né, se posicionar contra a prisão após condenação em segunda instância. Certo? Então, assim, eu quero que vocês fiquem todos de olho nesse posicionamento do Supremo sobre a prisão em segunda instância, porque pode haver mudança nesse sentido. Hoje, a ideia que se tem é que a prisão decorre de sentença transitada e julgada. Mas não quer dizer que isso não pode mudar, porque assim como o Supremo já mudou de posição mais de uma vez, pode voltar a mudar. Fiquem de olho, por favor. Agora, prisão provisória, prisão preventiva, prisão em flagrante, que são prisões processuais, essas continuam ocorrendo e não ferem o princípio
da presunção de inocência. Se houver justificativa para o juiz determinar as prisões cautelares, tudo certo. Tudo bem, pessoal? Porque esse princípio de presunção de inocência, ele ganhou agora muita robustez, né, por decisões do Supremo, né, de 6 dos 5 ministros do Supremo em 2019. Mas não quer dizer que uma pessoa não condenada definitivamente não possa estar presa. A própria prisão em flagrante, quer dizer, você não tem nem inquérito instaurado ainda, você está presa, pessoa. Olha uma questão aí. Caracteriza-se exceção ao princípio da irretroatividade das leis, acolhida no texto da Constituição Federal, a retroatividade da lei para beneficiar o Estado. Acho que essa não é, né? Beneficiar o réu pobre. A retroatividade da lei penal para beneficiar o réu, da lei civil para beneficiar o incapaz, da lei penal para punir o acusado por crime hediondo. Olha a resposta. Letra C. Né? Olha lá. Aplica-se o artigo 5º 40 da Carta Constitucional, pois é garantia do réu que a lei penal não retroaja, salvo quando, de algum modo, beneficiar o réu. Então, assim, quando a lei penal beneficiar o réu, ela pode retroagir, tipo, a pessoa praticou o crime em 2015, pena 10 anos, vai cumprir 10. Chega lá na metade do caminho, em 2020, vem uma lei que diz que aquele crime agora a pena é só de 5 anos, ele já vai ser solto. Professor, mas ele praticou o crime faz 5 anos, né? Porque ele praticou, a pena era maior, não importa. A lei nova, ela pode retroagir para ajudar o réu, lá em 2015, desde que ela seja melhor para o réu. Ah, tá. Mas se essa lei de 2020 aumentasse a pena para 15 anos, aí não se aplicaria. Aí não se aplicaria. Devido processo legal. Isso aqui é para impedir a vingança privada, pessoal. Então, a Constituição diz que ninguém perderá a sua liberdade ou seus bens sem que haja o devido processo legal. E aí não importa se o processo é do tipo judicial, se ele é do tipo processo administrativo, isso não importa. Nada disso importa. A pessoa está lá processada, ela está submetida a um desencadeamento de atos que vai redundar na condenação dela, na absolvição, na procedência ou na improcedência, mas a ideia é que perder a liberdade ou perder os bens exige o due pros of law, também chamado aí de devido processo legal. Tá certo? É isso aí. Para perder liberdade, os bens, tem que ter isso. Agora, pessoal, não dá para falar a respeito, né, a respeito do devido processo legal, sem falar também da ampla defesa e do contraditório, né, que são, digamos assim, coisas que se correlacionam. Né, eu falo aqui, ó, é corolário, né? Corolário quer dizer resultante. Ampla defesa e contraditório resulta do devido processo legal, que é o ambiente apropriado para exercer ampla defesa, que é o direito de utilizar aí advogado, perícia, falar também no processo, né, autodefesa, juntar testemunhas, como também o contraditório, que é o binômio, ciência e reação. Ciência é saber do que você está sendo acusado. Reação é reagir, uma providência, né? Negar a acusação, refutá-la. Né, pessoal? É sempre assim. Você toma ciência, né, da acusação e, ato contínuo, você refuta, nega, né? Coisas assim.
Tá certo? Então, saiba separar. Ampla defesa é defender-se de maneira ampla, em tempo hábil, contratando advogado, perícia. Contraditório é tomar ciência do que você está sendo acusado e poder negar as acusações, refutá-las, coisas assim. Professor, quando a pessoa é intimada de uma sentença, a intimação está dando ciência. Ah, tá bom. E quando ela recorre dessa sentença? Ora, ela está refutando a sentença. Então, contraditório, direito. Faz parte, então, da ampla defesa também? Olha, se você avaliar no sentido mais amplo, sim, mas dá para separar, né? A ampla defesa são os meios que eu tenho ali, né, para utilizar, e o contraditório é a forma como eu tomo ciência e reajo. Silêncio do preso. O preso tem direito de ficar em silêncio. É uma garantia, evidentemente, constitucional, já que ninguém é obrigado a ter que produzir provas contra si mesmo. É uma garantia constitucional. Tá certo, pessoal? Ele também tem direito à assistência da família, tem direito à assistência de advogado, tá certo? Preso fala se quiser. Sobretudo no que diz respeito aos fatos, porque consoante aí a nome do preso, idade, sexo, essas coisas que não diz respeito aos fatos que lhe são imputados, mas são dados pessoais, o preso não pode silenciar. Se ele não falar essas coisas, ele pode responder pelo crime de desobediência, né? Ordem judicial, cumprir, né? E eu coloco para vocês aqui que, em tese, o uso do bafômetro de maneira obrigada é inconstitucional. O bafômetro é qualquer meio capaz aí de medir, né? De aferir questão de alcoolismo, de droga, o que for, viola a Convenção Americana dos Direitos Humanos, lá no artigo 8º da Convenção, tá certo? Então, se ninguém é obrigado a ter que produzir provas contra si mesmo, é daí que decorre, tá certo? É daí que decorre a ideia de que o preso, ele fala se ele quiser falar. Comunicabilidade do preso, e o preso tem direito de receber visita, né? De se avistar com seu advogado. Não pode retirar isso do preso, ainda que as visitas fiquem suspensas por qualquer motivo, quando você pega aí, por exemplo, pandemia. A pandemia, né, gerou a suspensão das visitas dos presídios da data tal a data tal. Tudo bem, mas o advogado tem direito de falar com o seu cliente. O preso não pode ficar incomunicável. Regra constitucional. As pessoas mais pobres têm direito a advogado gratuito pago pelo Estado. Nós chamamos isso pelo timbre aí de tutela jurisdicional aos hipossuficientes. Professor, quem é que paga o advogado para a pessoa pobre? Quem paga, pessoal, é o Estado. Tomar cuidado com isso aí em prova, porque se substituir Estado por OAB, está errado. Tudo bem, né? Às vezes tem alguns municípios aí que mantêm convênio com a OAB, né, para suprir ali qualquer carência da Defensoria Pública. Mas quem vai pagar o advogado não é a OAB, não. É o poder público, certo? É o Estado. E aí eu coloco aí no meu slide que hipossuficiente é aquele que não possui condições financeiras de prover as custas processuais, honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento dele, mesmo da família. É isso. Individualização da pena. Fazer vocês entenderem que a pena é uma para cada indivíduo. Às vezes nós temos crimes praticados aí em formação de quadrilha, ou em bando, ou em concurso de agentes. Mas quando o juiz for condenar, ele vai olhar os antecedentes criminais dos acusados, tá certo? A idade, vai individualizando. E aí eu posso ter penas diferentes. Pessoas que praticaram crimes idênticos juntos, né? Também na hora de cumprir a pena,
é individualizado, de acordo com a idade, o sexo, certo, pessoal? Lembrar disso daí. Bom, é bom vocês saberem também que existe a personalização da pena, que é outro princípio. Esse já impede que a pena vá além da pessoa do condenado, né? Ah, mas o filho aprontou, pune o pai também e tal. Não pode. Não pode. Não pode. A pena, ela é personalizada. Agora, a obrigação de reparar o dano, isso aqui pode se estender ao sucessor, sim. Eventualmente, né? Você tem lá uma pessoa que pratica crimes contra o patrimônio, é rico, acaba morrendo em algum momento, os herdeiros têm que saber de uma coisa, né? Os bens desse bandido que morreu pode até ser objeto de uma ação judicial para indenizar as famílias das vítimas. E o sucessor, portanto, o herdeiro, fica até sem nada, né? Como eu estou dizendo. Agora, jamais o herdeiro, né, pessoal, o sucessor vai ter que pagar a dívida do morto. Quem paga a dívida do morto são os bens do morto. Se houver bens também, tá certo? Não houver, ninguém paga. Não tem o que fazer. Muito bem. É isso. Eu vou dividindo aqui esse bloco, né? Para, né, o artigo 5º ele ficar, evidentemente, com mais robustez, né? Mas, sim, essa atenção aí que a gente tem que dispensar ao artigo 5º decorre exatamente, né, pessoal, do fator do artigo 5º ser um artigo muito importante para o concurso. Beleza? Já a gente volta com mais um bloco de artigo 5º. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à Praia de Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-lo aqui. Bom, você acaba de assistir a uma parte das aulas, né, das muitas aulas que nós temos para o concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E eu quero apresentar para vocês os cursos online que nós temos aí para que você realmente consiga se preparar adequadamente. Nós temos o curso Turma de Elite, inspetor e investigador. Você consegue se preparar para esses dois cargos, para esses dois concursos, ok? Também temos o Turma de Elite para os concursos da Polícia Científica, que é auxiliar e técnico de necropsia. E você também pode adquirir o nosso curso Turma de Elite Total, onde você terá todo o conteúdo programático, todas as matérias necessárias para os 4 cargos que você vê aqui na tela, tá certo? Quero também informar a respeito da metodologia. O nosso curso, ele é direto ao ponto. Você vai ter curso online 100% online. Você pode assistir às aulas quantas vezes quiser. Pode assistir onde quiser. Pode ser pelo notebook, pode ser pelo celular, PC. E o curso fica disponível para você durante um ano. Acesso imediato e também ilimitado. Você até tem condições de assistir às aulas offline, por meio do aplicativo chamado Sparkle, que faz parte aí da nossa plataforma online, ok? Bom, e a nossa metodologia, ela se baseia em guias de estudos, em videoaulas, mais material em PDF. Os 2 primeiros módulos que você tem no nosso curso se refere justamente a essa ideia de planejamento de estudo. Métodos de estudos com o professor André Knapp e planejamento para cada cargo ministrado aí por mim, tá certo? Claro, eu também quero mostrar para vocês aqui todos os nossos professores especialistas aí em concurso público. A começar pelo Guia Avançado de Planejamento e Preparação, como eu já mostrei para vocês, professor André Knapp, como estudar para concursos, e Cristiano Silva, planejamento para o concurso da PSERG. No módulo de planejamento para o concurso da PSERG, o que eu faço? Eu mostro para você um plano de estudo para o concurso de inspetor, para o concurso de investigador, assim também para auxiliar e técnico de necropsia, com todo um cronograma de estudo para que você tenha uma base e assim consiga montar o seu próprio plano de estudo, ok? E claro, temos aqui os professores especialistas em cada matéria, a professora Luciane Sartori, o professor
Dorival Conte Júnior, interpretação de textos. A professora Luciane Sartori vai ficar com a parte de português gramática, ok? Professor Joselias Santos Silva, matéria de matemática. Professor Fábio Augusto, matéria de informática. Professor Luiz Santos vai ficar com as matérias de direito administrativo e direito constitucional. Professor Adriano Cote, direito penal. Direito processual penal com o professor Marco Miguel. E leis penais especiais com o professor Adriano. Leis penais especiais com o professor Evandro Musi. Direito administrativo, Cristiano Silva, eu, juntamente com o professor Luiz Santos, eu trato de lei de improbidade administrativa no curso da PSERG, ok? E a matéria de biologia, que você vai ter aí anatomia e fisiologia humana, com o professor Fábio Ribeiro. Então esse é o nosso time de especialistas que com certeza absoluta vai te levar à aprovação nesse concurso. Além disso, você também terá vários bônus. Um deles é o caderno de questões, onde você tem questões de provas anteriores, separadas aí por assuntos e, claro, organizadas por matéria, justamente para ficar muito mais fácil aí o entendimento. Assim, conforme você vai estudando as matérias, você baixa o caderno de questões e vai resolvendo as questões por tema, por assunto, ok? Bom, é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero ter ajudado, contribuído. Você assistiu aí uma das aulas, como eu falei, uma parte de tantas aulas que nós temos para o concurso. Se você tiver alguma dúvida ainda, você pode entrar em contato conosco via WhatsApp. Tá aí os números, 11 94 783 8693 e o 15 99827 2703. O WhatsApp 94783 8693, você vai falar diretamente comigo, ok? E claro, queira adquirir o curso preparatório, você vai fazer o seguinte, você vai clicar no link abaixo do vídeo, na barra de descrição, na barra de comentários, você será redirecionado para a página do curso preparatório. Lá vai ter todas as informações possíveis, necessárias, para que você entenda melhor, cada vez melhor, né, a nossa metodologia, tá certo? Um grande abraço para vocês e até a próxima oportunidade. Valeu!